bom nós estarmos juntos mais uma vez. E eu vou sempre repetir isso. É muito bom nós estarmos juntos. Melhor ainda, na presença de Deus. É o programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. Aqui Deus fala conosco. Porque nós estamos fazendo uma escuta orante da palavra de Deus. Não só lendo, mas lendo, meditando, rezando, lutando para aplicar essa palavra no nosso dia a dia. Por isso, a Bíblia no Meu Dia a Dia. E nós contamos com o Divino Espírito Santo, que inspirou as Escrituras, para que Ele nos dê o entendimento daquilo que Deus quer falar conosco no agora. Vamos pedir que o Espírito Santo nos conduza no nosso estudo bíblico de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos dar prosseguimento ao nosso estudo, entrando em mais um capítulo do livro do Gênesis. Então pega a sua Bíblia, o seu caderno, anota aí o texto que nós iremos estudar hoje. Gênesis, capítulo 12, versículos de 1 a 9. Gênesis, capítulo 12, versículos de 1 a 9. Vamos ler o texto e depois meditá-lo. O Senhor disse a Abrão: sai de tua terra, do meio de teus parentes, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Farei de ti uma grande nação e te abençoarei. Engrandecerei o teu nome de modo que ele se torne uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Abrão partiu, como o Senhor lhe havia dito, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos ao partir de Harã. Ele levou consigo sua mulher Sarai, o sobrinho Ló e todos os bens que possuíam, além dos escravos que haviam adquirido em Harã. Assim partiram rumo à terra de Canaã, e ali chegaram. Abrão atravessou o país até o santuário de Siquém, até o carvalho de Moré. Os cananeus viviam então nessa terra. O Senhor apareceu a Abrão e lhe disse: darei esta terra à tua descendência. Abrão ergueu ali um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido. De lá, deslocou-se em direção ao monte que fica ao oriente de Betel, e ali armou as tendas, tendo Betel a ocidente e Ai a oriente. Também ali ergueu um altar e invocou o nome do Senhor. Depois do acampamento, de acampamento em acampamento, Abrão foi até o deserto de Negueb. Entramos agora na história patriarcal. Os patriarcas agora vão aparecer diante dos nossos olhos. Aqueles homens abençoados por Deus, usados por Deus para a nossa história de salvação. Veja só, o percurso inicial que Abraão faz é um percurso de Siquém, no Planalto Central, até Betel, uns 30 quilômetros ao sul, não é? De onde eles estavam, em Harã. Em seguida, ele vai descer até o Negueb, no sul da Palestina. Então, é importante nós percebermos aqui o caminho que, nesse primeiro momento, ele faz. E aí nós vamos perceber a docilidade à voz de Deus, aquilo que nós falávamos, dessa interação que nós temos que ter com o Espírito, para aprendermos a ouvir a voz de Deus. Quando a gente vai discernir a nossa vocação, Deus vai dizer: sai da sua casa, eu tenho um projeto para você. Aqui está a vocação de Abraão, não é? Nós vamos perceber essa vocação de Abraão. Sai da sua terra, vai para a terra que eu te indicar. Sai da sua casa, vai se consagrar a Deus numa ordem religiosa, numa nova comunidade, vai fazer a obra de Deus. Então o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Então sai, você não vai viver mais da visão, você vai viver da fé. Então ele não tinha nem a terra, ele não tinha nem escritura, ele não tinha nem GPS, não. Ele tinha a instrução interior de Deus. Deus o instruía. É assim que nós vamos percebendo o agir de Deus, a vontade de Deus.
E olha a promessa, versículo 2: farei de ti uma grande nação e te abençoarei, engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Vamos lembrar de Babel. O que aqueles homens queriam? Que o nome deles fosse grande, conhecidos. Deus não permitiu, porque é Deus quem abençoa o ser humano. É Deus quem faz o nome do ser humano se tornar um nome grande, conhecido. E aqui ele vai dizer: eu farei de ti uma grande nação e te abençoarei. Você vai ser abençoado. A partir de quê? Da escuta. E ao escutar, o domínio da vontade. E o domínio da vontade, a ação, em estado total de obediência. Engrandecerei o teu nome e serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por ti se abençoarão todas as tribos da terra. Então nós somos descendentes de Abraão. A bênção que estava sobre Abraão também está sobre nós. Ele é o pai da fé. Ele é o pai da fé. E nós precisamos perceber aqui exatamente isso. Abraão saiu como o Senhor lhe havia dito e Ló foi com ele. Aqui a necessidade que nós precisamos ter da obediência a Deus, a voz de Deus. Hoje a voz de Deus fala conosco pela palavra e nós precisamos adestrar o nosso coração à obediência. Mas é preciso escutar, não só ouvir. Às vezes nós ouvimos distraídos, nós precisamos do dom da escuta, da capacitação da escuta, de ouvir a Deus, escutar a Deus. E à medida que nós escutamos a Deus, consequentemente, nós obedecemos. Então Abraão obedece, sai, como o Senhor lhe havia dito. Será que era fácil, tranquilo, tudo isso? Não, mas ele obedece. Abraão saiu, como o Senhor havia dito, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã, e levou consigo Sarai, sua mulher, Ló, filho do seu irmão, tudo quanto haviam adquirido, e os escravos comprados em Harã, e partiram rumo à terra de Canaã. Assim chegaram à terra de Canaã. Abraão atravessou a terra até a localidade de Siquém, até o carvalho de Moré, e nessa terra viviam os cananeus. O Senhor apareceu a Abraão e lhe disse: darei esta terra à tua descendência. Vivendo de fé. Deus não entregou uma escritura, Deus fez uma promessa. E Abraão acreditou. Viver de fé e não de visão. Não pela visão, mas pela fé. Deus diz: eu te entregarei essa terra. Então eu confio, Deus. No seu tempo, na sua hora, eu terei posse dessa terra. E ele vai, e ele faz, e ele se estabelece. Darei esta terra à tua descendência, a terra santa. Abraão edificou aí o altar ao Senhor que lhe tinha aparecido. E aqui tem uma atitude muito importante, que precisa ser a nossa atitude cotidiana. Abraão não só estava tomando posse da terra, mas Abraão estava santificando aquela terra, adorando a Deus, edificando um altar de adoração. Então ali se fazia o sacrifício. Nós vamos ver na religião dos patriarcas, não é, o sacrifício como ritual, o dízimo, as libações, a invocação do nome do Senhor. Essa é a fé dos patriarcas, porque eles vão santificando aquilo que Deus vai concedendo eles a viverem. Nós precisamos santificar a nossa casa, nós precisamos erguer altar de adoração na nossa casa e declarar: minha casa é sua casa, os meus bens são os teus bens, as minhas conquistas são as suas conquistas. É dessa maneira que nós precisamos viver. Então ele edificou ali um altar para oferecer um sacrifício de adoração a Deus. E depois deslocou-se em direção ao monte que fica a leste de Betel. Aí armou a sua tenda, com Betel a oeste, Ai a leste. Edificou também um altar. Aonde ele chegava, ele edificava um altar para declarar: Senhor, isso te pertence. Eu santifico essa terra. Eu santifico esse passo que eu estou dando. Eu santifico o meu dia de trabalho. Quantas vezes a gente começa a trabalhar sem nem pensar em Deus? Eu abençoo o meu dia de trabalho. Eu aqui ergo um altar de adoração. Tudo que eu faço, Senhor, eu quero consagrar a Ti. Olha como a gente anda distante do propósito que Deus tem para a nossa vida. Que a gente anda distraído, eu volto a dizer. Às vezes você acorda, nem fala assim: Deus, o Senhor me deu mais um dia de vida. Mas você já mete a sua carona no celular e já começa a ver
notícia, você esquece de Deus. A gente está dominado por um sistema que quer nos esfriar na nossa fé. E quantos estão mornos achando que estão quentes porque estão olhando para os frios e se acham incendiados? Estão na frieza espiritual, porque estão adorando não ao Deus verdadeiro, mas ao Deus deste mundo que tem nos escravizado, que tem nos feito cada vez mais dependentes desse sistema. É hora de sair do sistema, é hora de entrar no sistema de Deus. O sistema de Deus é o sistema da adoração, é o sistema da santificação. E ali ele, erguendo o altar, invocou o Senhor, o nome do Senhor. Depois Abraão deslocou-se e foi por etapas até o Negueve. E lá no Negueve também ele ergue o altar de adoração, porque tudo é dele, por ele e para ele. Olha como que nós devemos viver. Olha como nós devemos mudar a nossa vida espiritual. Olha como nós devemos mudar o nosso comportamento. Viver de fé e não mais de visão. Não de divisão, de visão. Pela visão, mas pela fé. Mensagem de hoje. Eu preciso santificar com a adoração e a invocação do nome do Senhor. Tudo o que eu viver, adquirir e experimentar. O Senhor Deus precisa estar acima de todas as coisas, porque tudo é dele, por ele e para ele. Dessa forma, caminharei na bênção e experimentarei a proteção, a graça de ser bem-sucedido e a dádiva de ter em Deus o meu sustento e a minha fortaleza. Chegou a hora de a gente mudar o nosso comportamento na nossa vida espiritual. A gente precisa pensar nele na hora que a gente acorda, o dia inteiro, abençoar o nosso alimento, abençoar o nosso trabalho, abençoar e santificar pela adoração tudo que nós fazemos, os nossos relacionamentos, as nossas amizades, tudo. E nós veremos uma grande diferença na nossa vida. A atitude de Abraão de edificar um altar em cada lugar que ele faz, invocar o nome do Senhor, santificar aquele lugar, é a atitude que cada um de nós precisamos ter. Vamos rezar? Senhor, a sua palavra nos coloca num estado constante de vigilância, mas também de consciência de que tudo é teu, por ti e para ti. São todas as coisas. E hoje, Senhor Deus, diante dessa chamada de atenção, que a atitude de Abraão, de obedecer, em primeiro lugar, interagir, ouvir a sua voz, assumir a sua vocação, não colocar confiança em estruturas e coisas, mas andar pela fé. E em cada lugar que ele chega, que o Senhor diz que aquela terra vai ser dele, que o Senhor abençoa nele todas as gerações, ali ele edifica um altar de adoração, ali ele invoca o nome do Senhor. Isso diz que eu preciso viver dessa maneira, que eu preciso abençoar cada dia que eu vivo, abençoar o meu trabalho, santificar todas as coisas que eu faço, o meu alimento quando eu vou me alimentar, os bens que o Senhor me permite ter, possuir, a minha vida financeira, os meus relacionamentos de amizade, meu relacionamento familiar, a minha casa, a minha família. Eu preciso erguer um altar de adoração e invocar o seu nome sobre tudo o que eu viver. Dessa forma, eu serei abençoado, eu terei a sua proteção e eu caminharei na sua vontade. Obrigado, meu Deus, por me chamar a atenção e por me colocar no centro da sua vontade. Amém. O Senhor quer que nós estejamos no centro da vontade dele. Não tem forma mais eficaz do que nós adorarmos, invocarmos o nome do Senhor sobre tudo aquilo que nós fizermos e vivermos. Dessa forma, a bênção de Deus estará sobre nós, a proteção dele, a prosperidade espiritual, tudo que nós precisamos se estabelecerá na nossa vida. Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.